Olá, amigo fã de NFL e fã de Fantasy Football. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos para mais uma semana de Waiver Wire. Quem que você deve adicionar no seu waiver? Se você seguiu as dicas dos programas passados, eu acho que você tem ido bem. Josh Downs foi muito bem nessa semana, então siga com as nossas dicas aqui. Se você precisar do waiver, claro, né? Não vai trocar jogador bom do seu time que não produziu uma semana para um cara que tá no waiver lá 3, 4 semanas. Então vai com calma. Mas antes de mais nada, antes de começarmos as dicas dessa semana, deixa o seu likezinho aqui e se inscreve no canal da NFL Brasil pra gente bater os 100 mil inscritos. Estamos perto disso, certo? Então vamos lá. Começando com running backs. Kareem Hunt voltou e eu acho que vai jogar bola, viu? Porque Carson Steele foi o titular, mas o Carson Steele sofreu um fumble, perdeu o fumble e aí não voltou mais, não teve mais duas carregadas no resto do jogo inteiro, duas logo em seguida, e depois que o Kareem Hunt assumiu, não voltou mais o Carson Steele, inclusive negativou na semana. Espero que você não tenha o Carson Steele escalado na sua semana, porque senão ele deve ter atrapalhado bastante suas chances de vitória. Mas o Kareem Hunt já é um running back bastante veterano, já conhece os Chiefs já conhecem o Kareem Hunt, é a fome com a vontade de comer, então o Kareem Hunt deve ser o novo titular do Kansas City Chiefs a partir de agora. Se não o titular, talvez comece ali com o Samaje Perine, mas ele deve ter bastante carregadas como teve nesse jogo. Perine é um running back de mais terceiras descidas e 2-minute drill, então não acho que deva mudar a sua função no time. Kareem Hunt deve assumir a vaga do Carson Steele de fato. Agora partindo para um wide receiver, vou falar de Dontayvion Wicks, wide receiver dos Packers. Esse é um jogador que eu gosto bastante, um jogador que, na minha opinião, já era para ser titular dos Packers. Acabou que o Christian Watson ganhou essa vaga, né? Por ter um draft capital maior, acaba querendo forçar um pouquinho mais no Watson. Eu acho o Wicks mais jogador, e acho que até ficou um pouco mais claro nessa semana. O Watson se machucou, deve ficar fora algumas semanas, torceu o tornozelo, e o Dontayvion Wicks entrou e jogou muito bem, pontuou muito bem para fantasy também. Então, a partir do momento que o Christian Watson se lesionou, o Dontayvion Wicks assumiu a vaga dele, assumiu os snaps dele e foi muito bem. É o natural que aconteça a partir de agora. Dontayvion Wicks, para mim, era um jogador que faltava oportunidades e ele teve nesse final de semana e aproveitou elas. Então, é bem natural que a gente olhe para esse novo ataque do Green Bay Packers, olhe o Dontayvion Wicks e ele vai ser um dos principais pontuadores do ataque. Talvez não vá ganhar ali de um Jayden Reed, mas talvez do Romeo Doubs ele ganhe. Então, eu sou muito fã do Dontayvion Wicks, acho que é uma baita oportunidade para mim, uma das grandes oportunidades da semana. Se tiver aí no waiver, vá atrás do Dontayvion Wicks, certo? Mais um wide receiver, vamos falar de Wan'Dale Robinson do New York Giants. Wan'Dale Robinson, que claramente é o wide receiver número 2 a partir de agora. Ele já vinha sendo wide receiver 2 em targets, mas essa semana teve uma mudança sutil que pode ser muito importante para a pontuação do Wan'Dale Robinson a partir de agora. Ele ganhou a vaga quando os Packers, os Giants, entra com 2 tight ends, ele não entrava junto, ele não era o segundo wide receiver que entrava o Darius Slayton. E agora, nesse jogo, ele ganhou esses snaps quando os Giants entram com 2 tight ends. Então, são mais snaps possíveis, mais targets, mais volume indo pro Wan'Dale Robinson. Isso é uma bela notícia. O Wan'Dale Robinson provavelmente não vai ser um wide receiver que vai te ganhar a semana e coisa do tipo, mas ele acaba sendo até uma escolha segura, porque semana passada teve muitos targets, inclusive mais targets do que o Malik Nabers, teve menos jardas e é por isso que eu acho que ele não é um cara que vai te ganhar a semana, mas ele vai fazer uma pontuação média para boa. E a partir de agora, ele ganhando esses snaps a mais, ele vai ser um wide receiver ali de repente 60 jardas, mais algumas recepções, 7 recepções, 6 recepções, é o que dá para esperar do Wan'Dale Robinson a partir de agora. Ele foi muito bem na semana passada, pontuou mais
do que o Malik Nabers, por ter tido mais recepções, mas teve menos jardas, e ele é um cara que vai ganhar muito essa jarda curta, né? Essas bolas mais curtas, esses passes mais fáceis pro Daniel Jones. Então, se você joga uma liga full PPR, talvez ele até seja escalável semana sim, semana também, tá? Porque ele deve ter bastante volume nesse sentido. Vamos ver também se o Malik Nabers volta dessa concussão, né? Se ele vai passar pelo protocolo. Se ele não passar pelo protocolo, eu acho que o Wan'Dale Robinson é um jogador completamente escalável para a semana que vem. Mas mesmo assim, mesmo com o Malik Nabers, eu imagino que o Wan'Dale Robinson seja um jogador importante para a sua temporada quando você estiver ali começando as buys. Ele é um cara que pode entrar e te salvar numa semana complicada. Agora, voltando no Green Bay Packers, vamos falar de Tucker Kraft, o tight end deles. Se tem uma discussão muito grande desse grupo de tight ends, né, dessa dupla de tight ends dos Packers. Tucker Kraft acabou saindo atrás do Luke Musgrave, mas nessa semana ele teve a maior quantidade de targets, a maior quantidade de jardas, a maior quantidade de recepções, 6 de 9 recepções, teve touchdown. Então o Tucker Kraft é sempre uma questão de, será que essa semana ele passa? Será que essa semana vai ser vai ser o outro? Por enquanto, ele é um jogador muito interessante para você fazer aquele famoso stream, né, com o tight end. Tá de bye, pego o Tucker Kraft para essa semana, para quebrar um galho. Eu acabei fazendo isso com ele essa semana, não achei que ele ia pontuar tanto quanto pontuou, então obrigado, Tucker Kraft. Mas agora a confiança no jogador acaba aumentando pelo que nós vimos nessa semana. Um bom jogo dele, e agora, mais importante ainda, é que foi com o Jordan Love. Se fosse com o Malik Willis, você ia falar, de repente é por conta do quarterback, esse quarterback gosta mais, né? Criou, de repente, uma química a mais por conta dos treinos que teve, né? Acaba jogando mais com o tight end 2, mas não foi o caso, foi com o Jordan Love. Então, boa notícia pro Tucker Kraft, boa notícia para você que vai precisar de algum tight end, acabou se machucando, tivemos alguns tight ends se machucando, ou você que tem um Mark Andrews que não tem jogado nada, né? Então acho que é até melhor você arriscar no Tucker Kraft do que no Mark Andrews nesse momento. E é claro, não poderia faltar o quarterback da semana. Semana passada eu trouxe aqui o Andy Dalton, que poderia ajudar, e foi bem, ajudou. Acho que pro que se esperava tá justo. E agora tem o Joe Flacco. Joe Flacco, que na temporada passada jogou pelos Browns. Quando ele jogou, ele pontuou muito bem em fantasy, e nessa semana ele já pontuou mais do que o Anthony Richardson vinha pontuando. Inclusive, bela notícia para os wide receivers dos Colts, né? O Josh Downs, que jogou muito bem, conseguiu pontuar forte. O Adonai Mitchell, o Michael Pittman, o Alec Pierce, eu não sei, porque o Alec Pierce tinha ganhado volume, então acho que talvez seja o único ali que não ganha tanto com a troca dos quarterbacks. Mas o Adonai Mitchell e especialmente o Josh Downs, certamente esses caras devem ter mais produção com o Joe Flacco de quarterback do que com o Anthony Richards. E aí o Joe Flacco agora como quarterback, você pode também, se você tiver numa liga Superflex, obviamente, que você vai ter um valor muito grande para ele, mas começando as buys, você consegue também usar o Joe Flacco ali para uma semana, dependendo do adversário. É bom ter, fica de olho, dependendo da buy do seu quarterback, dá uma olhadinha aí, qual que é a buy, se estiver chegando, acho que é interessante ir atrás do Joe Flacco sim, certo? Então é isso. Fechamos por aqui, voltamos na semana que vem. Tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários e não esquece o seu likezinho. Até a próxima, tchau, tchau!